Em uma votação que entra para a história do país, o Senado rejeitou hoje o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Foram 42 votos contrários e 34 a favor. É a primeira vez, anota aí, desde 1894, que o indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal é barrado pelo Congresso Nacional. A gente vai lá ao vivo a Brasília com a repórter Luciana Amaral, que tem as últimas informações. Boa noite, Luciana. Oi, Caio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Jorge Messias saiu há pouco do Palácio da Alvorada, onde ele estava reunido com o presidente Lula, com o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e ainda o ministro da Defesa, José Múcio, ele que também foi um dos principais articuladores em prol de Messias aqui no Senado Federal. Uma reunião que durou pouco mais de uma hora, mas o Messias, ao longo dessa votação no plenário, ele ficou aqui no Senado. Ele acompanhou todo o processo do gabinete, da liderança do governo, ao lado, então, de aliados, de ministros e também de familiares. Quando o resultado saiu, o clima parecia de velório. Muitos abraços, as pessoas não sabiam nem o que dizer. No momento, eu estava no plenário e o que eu percebi é que a própria oposição demorou um pouco a reagir, demorou a comemorar até entender e confirmar mesmo essa derrota do Jorge Messias. Agora, vale a gente destacar que lideranças da oposição já tinham essa contabilidade de 34, 35 votos no máximo ao Messias. Em cálculos e tabelas, a oposição contou com o apoio de uma trinca muito forte do Centrão, entre PP, Republicanos, União Brasil, e eles falam até mesmo da base aliada, a base que ficou insatisfeita com essa indicação do Jorge Messias. Dizem que se o indicado fosse Rodrigo Pacheco, essa derrota no dia de hoje não teria acontecido. E aí nisso, a oposição diz que a governabilidade do Lula acabou aqui no Congresso Nacional, é o discurso já da oposição, e eles comemoram duplamente. Isso porque eles avaliam que não tem mais condições nenhuma do Lula fazer uma nova indicação e que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, muito menos aceitaria isso. Então, se Flávio Bolsonaro ganhar as eleições, é ele quem vai herdar essa indicação para o próximo ministro do Supremo. E olha, também vale a gente destacar muito bem aqui que horas antes do plenário, tanto Jacques Wagner quanto o José Guimarães estiveram com Lula e depois aqui falaram que eles ressaltaram ao presidente que estava tudo ótimo, que estava tudo correndo bem. Isso horas antes, então, do placar no plenário, e dias atrás, José Guimarães, ao assumir o Ministério da Articulação Política, disse que o pior já tinha passado para o Messias, que seria uma nova etapa de articulação, de relacionamento com Davi Alcolumbre. Para a gente ter uma ideia, então, também do erro de cálculo e também das traições, o governo chegou a dizer, em vitória do Messias, com 45 votos, 49, coisa de 11, 14 votos a menos do que receberam. E isso também vale a gente lembrar, porque eles tinham 3 ministros que voltaram a ser senadores só para essa votação, portanto, 3 votos a mais. Olhando para frente, a preocupação do governo é tentar não deixar a derrota de hoje contaminar outras pautas. Então, a gente tem que se focar especialmente no fim da escala trabalhista 6x1. Deputados governistas à frente do fim da escala 6x1 acompanharam com muita atenção tudo o que aconteceu no dia de hoje e o que eles estão dizendo é que a derrota foi pontual, foi uma questão do Senado. Agora, já tem petista retomando o discurso Congresso inimigo do povo, que é uma das frases que mais irrita a cúpula do Congresso Nacional. Para finalizar, amanhã tem uma sessão do Congresso para votar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. A oposição diz que tem votos sobrando para derrubar esse veto e também que já articulou com Davi Alcolumbre uma manobra para poder suprimir trechos, embora o veto seja integral, para suprimir trechos que chocariam
com a lei antifacções. O governo diz que, se derrubar o veto, vai trazer problema, vai beneficiar crime organizado, condenados por feminicídio, além dos condenados pelo 8 de janeiro, mas a oposição diz já ter fechado, então, uma articulação nesse sentido, ou para fatiar o veto, ou então para suprimir trechos. Uma manobra que, se bem realizada, no contexto aqui da oposição dentro do Senado, vai trazer mais problemas para o governo. O governo diz que isso seria inconstitucional e não descarta recorrer ao Supremo. A oposição diz que, depois de hoje, o Supremo deve ficar mais acuado e não interferir em questões internas dentro do Congresso Nacional. Portanto, a gente vai ver mais uma briga pela frente logo amanhã e como fica nessa governabilidade. O Jorge Messias, ele saiu bem atrás de onde eu estou e ele chegou a falar para a imprensa, com a imprensa, depois da derrota de hoje. Vamos conferir um trecho. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso.